Leia esse texto comigo, Salmo 127. Estará aí na projeção, eu acho que eles vão projetar para vocês. Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Vamos juntos? Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Poder sentar-os, Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Estamos finalizando o mês de maio. Último domingo do mês, mês da família. Mês de você refletir como vai a sua casa, como vai o seu casamento, como vai a sua relação familiar, como vai a sua relação com os seus filhos. Esse é um desafio para todos nós, principalmente quando nós entendemos que o foco de todos quando decidem construir uma casa é ver o bom ou o sucesso familiar. E nós sabemos que o nosso bem-estar ou o bem-estar de quem amamos está relacionado com alguns pontos muito comuns e que serão usados, principalmente esse ano pelos políticos que vão invadir a sua casa pelo horário eleitoral. Todos nós lutamos porque entendemos que o bem-estar, de uma casa envolve o desejo que nós temos de moradia, segurança, saúde, emprego e coisas familiares. Essas coisas que fazem parte dos grandes e pequenos sonhos que nós temos em dar qualidade de vida para os nossos. E por isso essas preocupações se tornam lutas diárias no nosso dia a dia. Empreendemos, queridos, por conta disso, grandes esforços para alcançarmos aquilo que nós conceituamos como sucesso. Uma pena que a maior parte de nós conceituamos sucesso com acúmulos de bens ou com a qualidade que damos em termos de consumo para a nossa unidade familiar. E de fato, isso é bom, É bom demais. Mas existe um perigo quando nós temos essas preocupações. É o de excluir, o de não colocar Deus no centro dessas coisas. É o colocar Deus de lado e seguir em frente com o nosso próprio esforço, como se tudo isso dependesse de nós. Nós não somos capazes de abençoar ninguém, porque nós não fomos e não somos a fonte da bênção. A fonte da bênção é Deus. Deus é a fonte inesgotável da bênção. Então nós não podemos agir como se fôssemos capazes de abençoar a nós mesmos e abençoar outros, como se o fundamento da nossa felicidade fosse o nosso próprio esforço. Escolhi esse salmo, olhe para mim. Escolhi esse salmo para você fazer dele a filosofia de vida da sua casa. E quando eu falar ou citar nessa reflexão sobre pais, eu estou incluindo pai e mãe. Mas a ideia do Salmo 127 é um alerta sobre o perigo. Ok? Por que, pastor, eu tenho que meditar sobre o Salmo 127? Eu não sei se vocês conseguiram enxergar na leitura desse Salmo, se já tinha lido ele antes. Mas o Salmo 127 é atribuído a autoria ao rei Salomão. E Salomão, ele tem uma caminhada de sucesso. E ele também tem uma caminhada de declínio. É um homem que começou bem, mas terminou mal. Eu posso começar bem e terminar mal. Por isso, o Salmo 127, ele tem uma de suas características, é nos fazer, nos dar um tom sapiencial. A ideia do Salmo 127
é fazer com que você entenda que sabedoria não é algo que nasce em você, mas que precisa ser desenvolvido em você. Esses dias me perguntaram: pastor, o que é sabedoria? Eu falei: depende. Você está perguntando qual conceito de sabedoria? Tem a sabedoria que é o que nós chamamos de sabedoria espiritual. É o temor ao Senhor. É quando eu conheço o Senhor e eu não quero ferir a sua santidade. Eu tenho uma sabedoria cognitiva epistemológica. É a minha capacidade de aprender e ter conhecimento, sistematizar esse conhecimento e viver por metas e regras. Mas eu tenho também a sabedoria emotiva. Qual é a sabedoria emocional? É aquela sabedoria onde você ouve uma palavra tola e pergunta assim: respondo ou não respondo? Porque nesse caso, tanto a sabedoria emocional como a cognitiva epistemológica, ela depende da sabedoria espiritual, do temor ao Senhor. E é por isso que o Salmo 127, ele nos traz um pensamento: mas pastor Valmir, o que é preciso saber para sermos pessoas mais sábios? Quando nós vamos pensar sobre famílias edificadas, famílias saudáveis, famílias estáveis, famílias equilibradas, famílias abençoadas, famílias transformadas, famílias transformadoras, famílias relevantes, famílias que são referências. Meu querido, nós não impactaremos a cidade por causa do tamanho desta igreja, mas nós impactaremos essa cidade pela bênção que a sua família é. Porque se sua família não é bênção e é da Cibapa, ela é um atrapalho na evangelização. As pessoas estão de olho em como eu vivo e não como eu adoro. Deus está preocupado em como eu adoro, para que eu possa viver de forma equilibrada e abençoadora. O salmista nos traz 2 pontos que eu quero pensar com vocês. Mas o que precisamos saber para sermos mais sábios? Termos de entendimento da inutilidade de uma vida sem Deus. Eu não sei se você olhou bem o texto, mas o salmista começa com assuntos do dia a dia. Ele está falando de moradia, ele está falando de segurança, ele está falando de trabalho. Ele quer, na verdade, no meu olhar, através de exemplos particulares, chegar ao ensino de caráter geral. E quando a gente pensa isso, ele pega um exemplo comum. Ele fala da construção de uma casa, que é abrigo e proteção para a família. Ele fala da segurança de uma cidade, que permite que os moradores vivam em paz. É o versículo 1. Ele fala do trabalho, ele fala do esforço, coisas que nós vivemos como prática para prover o necessário à nossa subsistência. E nessas 3 questões, eu e você nos enquadramos. Como é fácil nós nos distanciarmos da presença de Deus em função da égide, da prática ou da praxis, da filosofia deste mundo que diz que eu tenho que prover o melhor. Principalmente quando você nasceu pobre de maré descer. Você trabalha feito um condenado para dizer: não quero que os meus filhos passem o que eu passei. Mas você vai para o outro extremo, mesmo sendo cristão. Os construtores, os sentinelas e o homem que sai para trabalhar, é lógico, ele deve empreender conhecimento, atenção e esforço. No entanto, veja bem, o salmista procura mostrar que tais esforços, seja em construir uma casa, seja guardar uma cidade, ou trabalhar com o máximo de empenho, querido, sem a bênção de Deus, não dão em nada. No hebraico, há um termo que aparece 3 vezes no versículo 1 e no versículo 2, que é uma palavrinha difícil de pronunciar, mas que significa em vão, ou é o mesmo significado para a palavra inútil,
que se fôssemos traduzir para a língua portuguesa, significa vaidade, mentira, algo vazio, inútil. Portanto, querido, o conhecimento, o cuidado, o empenho humano não são garantias de sucesso. Na verdade, o salmista está dizendo que sem Deus, todos nós falharemos. Sem Deus, todo esforço se torna inútil. Amém? Diga comigo, todo esforço sem Deus é inútil. Pastor, mas isso significa o quê? Isso necessariamente não quer dizer que a casa não seja construída. Isso quer dizer que sem Deus eu não possa construir um patrimônio. Ao contrário. É por isso que muitos caem no engano, porque mede a presença de Deus pelo sucesso dos seus bens materiais, como se o acúmulo dos bens materiais fosse o sinônimo da presença de Deus. Isso não significa que uma cidade não seja guardada. Isso não significa que o homem que acorda cedo e vai dormir tarde, ele não terá o pão sobre a mesa. Ao contrário. É por isso que eu amo a passagem da parábola, quando Jesus diz que um homem muito rico, mas muito rico, ele trabalhou dia e noite, ele não tinha tempo para o filho, ele não tinha tempo para a casa, ele não tinha tempo para nada. A preocupação dele era criar uma herança para o seu filho, era não deixar nada faltar para o seu filho. Ele enriqueceu, ele prosperou. E um dia ele entrou num galpão como esse, e estava cheio de trigo, e então precisava de mais celeiros, e ele construiu, e ele tinha sido próspero, tão próspero, que ele olhou e disse: alma, pode ir para a Europa passear, tens bens para toda a vida. E o Senhor disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e tudo o que tens, para quem será? Sabe, a gente se engana. Nós podemos prosperar sem Deus. Nós podemos construir um império sem Deus. Tudo isso pode acontecer. Mas a questão é que no final das contas, isso dará em nada. No final, todos verão e tratarão com a triste constatação: foi tudo em vão. E é isso que se repete aqui nesse salmo que nós lemos por 3 vezes. Sem o Senhor, tudo que você faz, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, tudo que você compra, seus estudos, suas amizades, o casamento, os filhos, tudo em vão. Porque, querido, sem a bênção do Senhor, a dor vai vir. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Você precisa desejar ter a bênção de Deus, a manifestação do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você precisa olhar para os céus e desejar que os céus desçam dentro da sua casa. Isso se evidencia, querido, especialmente quando o salmista ele está comprovando de uma forma clara como o homem é capaz de viver uma vida independente de Deus. Um homem dedicado ao seu trabalho, ele mal consegue dormir. O salmista fala sobre este homem que levanta de madrugada, repousa à tarde. Um homem que tem como filosofia trabalhar. Nada contra o trabalho, querido. Mas o trabalho como preocupação demasiada não te leva a ter qualidade de vida. O salmista diz que a pessoa comerá o seu pão, mas a respeito desse pão ele diz que penosamente granjeaste. A linguagem do Salmo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 6, está dizendo que é pão de dores.
O pão está na boca, chega no estômago, mas não há alegria, não há verdadeira felicidade, não há verdadeira paz. O que há naquele coração daquele homem, por mais que ele trabalhe, por mais que ele ganhe, por mais que ele prospere, no seu coração só há inquietação, só há ansiedade, só há medo, só há inquietação. E ele está com o espírito da sanguessuga, nunca basta. Porque o espírito que há nele é o espírito de ter e não de ser um homem abençoado por Deus. Por meio de ilustrações tão comuns, o salmista quer ensinar que tudo na vida, querido, depende da bênção de Deus. E que sem essa bênção, todo o empreendimento humano, todos os esforços, todos os planos, todos os sonhos, no final de contas, tudo dará em nada. As realizações humanas sem Deus pode ser como um tipo de droga, sabe droga? Você diz assim, pastor, eu não sei, nunca usei. Usou sim. Você pensa que não usou, mas quantas pessoas já viveram embriagadas e sabem qual é o efeito do álcool na sua vida? Ela ilude por um tempo, mas quando o efeito passa, só há um grande vazio. O que o salmista quer ensinar aqui, nesse momento, nesta noite para você, ilustrando de uma forma bem clara o que pode ser percebido nesta vida. Você só tem uma vida, e o que você está fazendo por ela e com ela. Eu fiquei pensando, meu Deus, como eu ilustraria para um aprendizado melhor na igreja domingo à noite. Fiquei pensando e eu pensei assim, já sei, sabe aquela mulher que decidiu ter uma vida e uma carreira profissional para mostrar ao mundo machista que ela pode ser tão boa quanto os homens? E de que ela vai romper com as estatísticas das mulheres que recebem 40%, 50% menos do que os homens para fazerem a mesma coisa. E ela decidiu ser uma profissional bem-sucedida. E para isso ela decidiu, não posso prejudicar a minha vida para ter filhos. Aí o marido diz para ela, mas eu quero ter filho, eu quero ter filho, eu quero ter filho. Aí ela tem filho, porque o marido quer tanto, mas ela terceiriza esse filho, porque ela precisa pensar assim, não posso prejudicar a minha carreira profissional por causa do filho. Então a babá eletrônica educa, a avó educa, a tia educa, a vizinha educa, a babá contratada educa, a creche educa, e ela chega à noite e diz, tá lindo meu filho. Sabe aquele dito que diz que pais ausentes, filhos carentes? Mas ela quer crescer, 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 crescer. E aí o marido não aguenta. E o cara dá um trabalho que é mais tempo. E ela se separa do marido. Porque entre o marido e o trabalho, ela diz assim, eu vou ficar com o trabalho, porque eu não quero ser como minha mãe, depender de homem algum. O problema, querido, olha aqui mulheres, é que a beleza passa. A saúde também. Eu estava falando com um amigo meu de 72 anos, eu dizendo, cara, vou fazer 54 meses que vem, tem tanta dor. Ele, que é isso, meu amigo, você não chegou nem a 70, mas eu já estou com as dores dos 70. Deixa eu dizer uma coisa para eles, fala para minha esposa assim, ainda bem que eu nasci feio, porque eu vou envelhecendo e não tem como ficar mais feio, mas coitado de quem nasceu bonito. Porque a idade vai vendo e a pessoa vai dizendo, fulano, gente, meu Deus, tá feio que dó. Tenho pena de quem nasce bonito. Tenho pena. Porque não vai ficar bonito, só vai ficar feio. Então, mulheres, é assim, ó. A beleza passa, a saúde passa. E aí, querido, vem a realidade. A mulher termina seus dias sozinho. Ela tem quem vai cuidar dela, porque ela tem dinheiro, mas ela nunca vai ter amor. Então vem a pergunta, valeu a pena? Pastor, o senhor pegou pesado na mulher? Não, a mesma coisa é em relação ao homem. A mesma coisa, o homem dedicado ao seu trabalho. Ele acorda cedo, ele dorme tarde, ele está empenhado em que deixar para os seus filhos. Ele quer dar tudo de bom e de melhor para o seu filho. Mas ele esquece de instruir os seus filhos na verdade. E aqueles meninos crescem mimados e se tornam pessoas que não amam a Deus, não amam seus pais e se entregam então à ociosidade, à prostituição, às bebidas, às drogas.
E aí esse homem diz, depois de tanto esforço em sua velhice, ele vê seus filhos em tal situação e pergunta, onde eu errei? Você errou aonde o dinheiro não pode dar o que só você pode dar. Você errou em não se fazer presente, a ensinar o seu filho a ser igual a você. Talvez esse homem diga, todo o meu esforço deu em nada. Eu tenho um primo, filho único, pais muito ricos, mas ele trabalha demais, meu tio trabalhava demais, minha tia estava muito preocupada com a carreira artística dela, mas não faltava nada para ele, nada. Pense em tudo de bom e de melhor, aquele meu primo tinha, tudo do bom e do melhor, chofer, escola, tudo. Quando nós falávamos que o menino tinha carência de pai, ele disse, carência de pai para quê? Frescura, ele tem tudo o que ele quiser. E eles ficaram velhos e doentes. Os dois foram para a casa de repouso. Meu primo dava tudo de bom para os meus tios, tudo de bom. Fisioterapeuta, fonoaudióloga, enfermeira, passeadora, cozinheira, tudo. E quando nós falávamos para ele, fulano, e tem lá, rapaz, o que é ter mais? Eu estou dando tudo de bom. Meu tio, meu primo, deu tudo o que ele recebeu dos seus pais. Valeu a pena? Amados, esse é o resultado final de uma vida que não leva Deus em conta. Esse é o resultado de não temer a Deus, de não tê-lo como centro de tudo, de não depender dele e esperar a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. O salmista diz, sem o Senhor é tudo em vão, é tudo sem sentido, é um grande vazio, é trabalho inútil. Inútil. Sem o Senhor, todos os nossos empreendimentos, por mais grandiosos que pareçam aos nossos olhos e aos olhos dos outros, não são nada, nada mais do que cabanas de palha que são queimadas no fogo no dia do juízo. Então lembre-se, qualquer trabalho ou qualquer projeto, mesmo que nós nos esforcemos no máximo, é algo inútil, porque a vida é passageira. Porque nós não vamos levar nada dessa terra. Sem a bênção de Deus nós padecemos. É possível sim, querido. É possível você ter os melhores médicos e não conseguir um diagnóstico preciso. É possível você ter um grande sistema de alerta e de proteção na sua casa. E mesmo assim ser roubado ou ter o ladrão entrar na sua casa. Você pode ter um terreno bom e não ter dinheiro para construir. Ou você pode ter tudo isso. Mas a diferença está em ter Deus e não ter Deus. Portanto, ainda que possamos ter os melhores médicos, ter um sistema de alarme, qualquer coisa assim, o Salmo 127, ele está dizendo e nos ensinando, não confie nos meios. Então, querido, olha para mim, não se case, não curse faculdade, não aceite uma promoção no trabalho, não construa, não compre, não venda, não faça nada sem ter a certeza da bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero que o Vino projete essa frase aí para mim, olha. O sucesso de seus empreendimentos não depende da sua capacidade de planejar, da sua diligência no trabalho ou de qualquer outra coisa. Depende de Deus, amém? Diga assim, o meu sucesso não depende de mim, depende de Deus. Então, querido, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Traga esta verdade para a sua vida. Há pessoas que pretendem salvar o seu casamento, criar seus filhos, suprir as necessidades da sua família, confiando em seus próprios esforços. Misericórdia, querido. Quando a Bíblia diz, não ajuntai tesouros aqui na terra, onde o ladrão pode roubar, onde a ferrugem pode corromper, juntai tesouros nos céus. A única coisa que você pode deixar para a eternidade é a sua integridade na sua caminhada com o Pai. Nessa noite talvez você entrou aqui querendo uma resposta de Deus para a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus quer que você tome cuidado
Cristo veio ao mundo para nos salvar de uma vida de independência com Deus. O projeto de Deus para você, a salvação de Cristo nos oferece, além da fé para a eternidade, a reconstrução dos propósitos do Pai para a sua vida. Muito mais do que religiosidade, Deus quer ter relacionamento com você, porque se você tiver relacionamento com Deus, há paz na sua casa. Se você tem relacionamento com Deus, há vida na sua casa. Se você tem relacionamento com Deus, há comunhão na sua casa. Se há relacionamento com Deus, as trevas são dissipadas, porque ali está a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescentadores. Pastor, meu marido é uma mala. Então, querida, tenha a graça de Deus para carregar essa mala. Pastor, minha mulher é osso duro de roer. Deus dá graça para encontrar tutano lá dentro. Minha querida, pare de reclamar e vá buscar a Deus, que o problema da sua casa é mais espiritual do que qualquer outra coisa. Ponha Deus no centro da sua casa. Voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós, diz o Senhor Deus. Nós estamos brincando de religiosidade, brincando de igreja, querendo tapar o sol com a peneira. Vai tudo bem na tua casa? Não, pastor. Esse marido, essa mulher, esses filhos, o problema não são eles. O problema é que o altar está rachado. Conserta o altar e adora o Deus da paz na sua casa. Se você entender isso, querido, você vai entender que há sinais que Deus quer que você saiba se Deus está presente. Pergunto, há sinais dessa dependência em sua casa, em sua família? Há sinais da presença de Deus no seu casamento? Há sinais da presença de Deus em seus projetos? Há sinais da presença de Deus em seu trabalho? Há sinais da presença de Deus em seus estudos? Quero que a projeção coloque essa frase aí para vocês. Eu quero que todos nós leamos ela. Vamos juntos? Não tenha vergonha de depender de Deus, pois somente com sua bênção podemos seguir em frente. Pode colocar novamente, vamos lá, para eles lerem. Soltem aí, vamos ver se eles encontram lá. Não estão seguindo, estava conversando lá, não acompanharam. É a última frase do primeiro ponto. Vai lá no sermão que eu coloquei para vocês, está em negrito. Não tenha vergonha de depender de Deus. Eu vou dizer, vocês repetem, vamos lá que eles não vão encontrar. Vamos juntos? Não tenha vergonha de depender de Deus, pois somente com sua bênção podemos seguir em frente. Você pode seguir em frente sem Deus, mas vai se lascar. Diga misericórdia, pastor. A graça eu preciso. Então você precisa se voltar para Deus. Como ser sábio e viver uma casa edificada? Não é trazer. Ei, vou contar um segredo para você, baixinho para ninguém escutar. Gente, você vê, eu vejo as pessoas vêm descendo ali, ó, né? Oxalá que eu esteja enganado, mas tu vem lá marido e mulher, os filhos atrás, a prole atrás, aí a gente acha, tá tudo bem. Pergunto, tá tudo bem? Ou a gente vem para a igreja lascado, arrebentado, intrigado, arrengado um com os outros, com o outro. Entre tapas e beijos. Tem casal safado, gente, que vive da safadeza. E você fica olhando assim, ó bem, ó o amor. É amor e bem e os maus tratos. Pastor, e como é que resolve isso? Aconselhamento pastoral, não tem pastor que não dá de jeito. Não tem pai de santo que dê jeito. Não tem psicólogo que tem jeito. Se você não se converter ao Senhor. Entregar a sua casa ao Senhor. Primeiro você, depois o seu casamento. Primeiro você e depois seus filhos. Primeiro você e depois seus pais. Porque o negócio com Deus é com você. É você e Ele. Amém? Diga assim, sou eu e Deus. E mais ninguém. Olhe para o seu marido, a sua esposa está ao seu lado. Diga assim, me perdoe meu bem, eu estava enganado. Pode dizer? Me perdoe meu bem. Estava enganado. É você e Deus.
Pare de culpar o outro. Pare de atribuir a desgraça da sua família ao outro. Se posicione diante de Deus. Decidir por viver as bênçãos da vida com Deus. Aqui nós devemos notar a relação dessa segunda parte. Na segunda parte, em resposta à inquietude e à inutilidade na vida sem Deus, o salmista apresenta a vida abençoada por Deus, querido. Deus quer te abençoar, amém? Deus planejou para você como alvo da bênção dEle. Nada dá mais prazer no coração de Deus de olhar para você e trazer enxurrada de bênçãos sobre o seu casamento. Primeiro, Deus quer cuidar de uma linha no seu coração. E aqui no versículo 12 encontrasse ao homem que trabalha incansavelmente, como se o sucesso dependesse de seu esforço. Aqui no versículo 12, o homem amado de Deus, a este o Senhor dar o pão enquanto ele dorme. Esses dias meu PG vai me pegar com o que eu vou dizer. Esses dias no meu PG a gente está falando de como ganhar mais dinheiro. Todo mundo quer ficar rico, né, gente? Quem não quer ficar rico aqui, levante a mão. Mentira, você quer também. O problema é que a Bíblia diz que quem quer ficar rico cai em ciladas. O salmista ele diz: Pai, não me dê riqueza, para que eu não venha esquecer de Ti. Mas também não me dê pobreza, para que eu não venha amaldiçoar a Ti. Me dá o pão nosso, necessário de cada dia. Você sabe o que significa isso? Supra todas as minhas necessidades. Necessidades e não futilidades. Necessidades e não vaidade. Deus não está comprometido em suprir as suas vaidades. Ai, pastor, eu preciso viajar 3 vezes ao ano. Pastor, para eu ser feliz eu preciso ter um vestido, um mínimo vestido novo todo mês. Ei, seja forte, mulher. Seja forte. Nós homens também gastamos muito. Obviamente isso não quer dizer que Deus não tem prazer em fazer mimos para a gente. Deus quer nos dar mimo, mas Ele não quer que a gente viva frivolidade gospel, superficialidade espiritualizada como sinônimo de prosperidade temporária. Ao contrário, Deus quer mostrar, querido, que Ele tem prazer de suprir todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. E é por isso que o salmista quer mostrar que a bênção, a verdadeira bênção de Deus, ela é presente, ela é estática, ela é renovadora, ela está presente na vida daqueles que temem o Senhor. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ele cuida dos seus amados. Quem aqui é cuidado por Deus diz amém. Ele abençoa o trabalho diligente daqueles que confiam nele, querido. O versículo 3, o salmista fala das bênçãos na família. E esse versículo começa com a expressão que visa chamar a nossa atenção. Aqui que eu quero entrar então agora para você, pai e mãe. Ele se refere aos filhos como herança e galardão, ou seja, recompensa. Os caras que são do direito aqui vão entender. Talvez aqui nós estamos falando de direito hereditário. Aqui está mais para um direito de concessão. Está a livre concessão. Alguém que prometeu e é fiel para cumprir. Então o filho não é um direito hereditário. Não é porque meu pai gerou, porque meu avô gerou, eu vou gerar. As bênçãos de filho vêm do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. O salmista quer dizer que essas palavras, que os filhos são uma dádiva de Deus, uma bênção que Ele concede. Então, queridos, filhos não chegam por meio de um processo mecânico, biogenético. Ao contrário, é uma dádiva da qual Deus está plenamente envolvido. Se alguém quer ter filhos e recebe filhos, o Senhor tem que agradecer a Deus. Mas veja o que é que diz o texto. Olha, dá uma olhada no texto. Os filhos aqui, eles estão sendo comparados às flechas
nas mãos do guerreiro. E eu pesquisei, dá tanto sermão isso aqui, querido. Mas note que eu, pela primeira vez, eu não tinha, depois de tantos anos, eu não sei, eu não me lembro de ter percebido isso aqui no texto. Ele está dizendo que não são flechas na aljava, são flechas na mão do guerreiro. E como flechas na mão do guerreiro estão disponíveis para uso, ou seja, são como armas que podem servir para defender seu pai. Especialmente se esse pai, o texto sagrado diz, se esse pai ainda é jovem, quer dizer que quando ele for mais velho, ele terá muitos filhos dentro da sua casa, para lhe dar proteção e provisão. Aí o versículo 5, bem-aventurado diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Meu querido, a gente tem que copiar o pastor Cleves, ser pai de multidão. Muitos filhos dentro de casa, pode gerar, pastor, mais, até chegar às 12. Ter filhos, encher a casa, aljava aí é casa. Não, não quero ter mais filho não. Gente, por quê? Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aí eu fui pesquisar, não é a porta da casa. O contexto é o seguinte, sejam fortes, ó. Aqui se menciona os inimigos à porta. Por quê? Se refere à porta da cidade, onde os assuntos administrativos e judiciais eram resolvidos. Então o texto dá a entender que o pai sofreu uma acusação injusta. O governo decidiu levá-lo até a porta para que ele se apresente perante o tribunal. E junto com ele vêm os filhos. E diante do pai e os filhos, eles não podem ser envergonhados e não intimidados, porque esses rapazes, esses filhos não se apartam do pai, não deixam a casa. A honra do pai são os filhos no caminho piedosos, honrando a quem lhe deu a vida. Como você vai ensinar honra aos seus filhos se você não está em casa? Se você não tem tempo de qualidade com eles? Que quem educa seus filhos são as escolas. Quem educa os seus filhos são os joguinhos. Você não tem tempo de qualidade. Ah, porque eu trabalho muito. Você trabalha muito porque você acha que o melhor do seu filho, para o seu filho, é o que você pode dar para ele. O que melhor você pode dar para o seu filho é você mesmo. É a sua presença. Ei, não foi aqui que eu aprendi? Quem pariu Mateus? Que balance. Você está parindo Matias, Mateus, Malafias, e dando para os outros balançar. Pastor, o senhor fala isso que o senhor não sabe o que é isso. Não, eu sei. Eu tinha muito medo, porque pastor não tem carteira assinada, não tem CLT, não tem aposentadoria, não pode ir para a reserva da polícia militar. Fiz de tudo para dona Lídia Cristina Murri de Aquino, minha esposa, fazer o concurso, ser funcionária da Cíntia. Passou no concurso, não era a Cíntia, estou citando ela porque é atual. Passou no concurso, falei, agora eu posso não ter aposentadoria, mas a mulher tendo vai estar tudo bem. Vem o João Emanuel, grudado com a mãe. Carente, pelo processo histórico que envolveu o nascimento dele e a forma como ele chegou na nossa vida. Lídia concursada, manhã e tarde. Falei, meu Deus, vai cair tanto do meu salário agora que eu estou feliz com o dinheiro dela, com a aposentadoria que ela vai ter. Meu sonho é ser sustentado pela esposa, não vai ter isso. Ela decide tomar a decisão. Bruta, abrir mão do concurso para ser mãe. Ó, doida ela e maluco eu que concordei. Mas foi a melhor coisa. Entendeu? Porque eu venho de um contexto de família que nunca senti falta de coisa alguma, porque meu pai tinha condição de vida, mas não tínhamos elo, porque eles não estavam em casa. Minha mãe com uma veia empreendedora para negócio, meu pai delegado.
Minha esposa, uma renca de filhos, pobre de maré. A única coisa que eles tinham de riqueza era a descendência suíça. A ascendência suíça, só isso. Mas comedores de tomate. Tomate no café, tomate no almoço, tomate no jantar. Tomate no jantar, tomate no almoço, tomate no café. Mas, pensa na inveja gospel. A relação pai e mãe. Os filhos. Como estão juntos. Sabe, as portas do inferno não prevalecem contra uma casa que tem comunhão. As portas do inferno não prevalecem contra uma casa que estão unidos pelos laços que os unem, além do sangue, a emoção, o afeto, a dificuldade, a bênção do Senhor. Ela está presente naquela casa, trazendo naquela casa o fruir da graça de Deus. Você pode ter um palácio lindo, uma casa bonita, mas você não tem comunhão. O salmista ele está dizendo que os filhos, alguém que tem, mas alguém que tem coração. Ou seja, aqui está o homem cercado de filhos fiéis, que amam, respeitam, e assim como o pai, ele teme ao Senhor. Pode subir, meninos, daqui. O Salmo 127, querido, ensina que nossos filhos são herança e galardão do Senhor. Eles são tesouros que Deus nos dá para cuidar. Portanto, nós precisamos ser mordomos e guiar nossos filhos no caminho de Deus. Amém? Queria que você ficasse em pé. Eu sei que eu passei do horário hoje, mas hoje é o mês da família. Eu queria... E como disse o pastor Domingos, eu estava só no segundo ponto, ainda faltava o terceiro. Você vai ver isso no estudo bíblico. Ei, como é que está a sua casa? Como é que está a sua casa lá atrás? Briga? Desrespeito? Isolamento por causa da internet? Como é que está a sua casa? Você está pensando em se divorciar? Seus filhos estão rebeldes? Você precisa correr para a presença do Senhor. Você precisa lutar para a sua casa ser edificada, não no dinheiro, ser edificada em Deus. Você precisa edificar na sua casa, não no seu esforço de empreender. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor nosso Deus. Você está tapando o sol com a peneira, vindo todo domingo aqui na igreja, fingindo que é crente, mas há muito tempo a sua fé esfriou. Você precisa se voltar para Deus. Você quer ganhar dinheiro. Ter dinheiro não é problema, mas ter amor ao dinheiro significa que você tirou Deus do altar e colocou mamon. Dinheiro é tudo na sua casa. Não basta quanto você ganha, você quer mais, porque você não sabe o basta. Você não percebe, mas você tem um espírito de avareza. Você conta centavos, migalhas, porque você usa a avareza como sinônimo de desperdício. Você não se dá o luxo de desfrutar do que Deus lhe deu, porque você vive miseravelmente tendo. O mesmo espírito de miséria que estava lá no seu pai e na sua mãe, na pobreza deles, mas eles não tinham, você tem, e você vive a mesma miserabilidade, regrado, dizendo: não, é porque eu não tenho que desperdício, eu tenho que gastar com responsabilidade. Não, você está passando uma mensagem de que há miséria dentro de você. Você precisa de libertação, você precisa de cura. Você precisa aprender a viver na liberalidade do Senhor. E nessa noite eu não estou perguntando se você não só quer aceitar Jesus. É para você que não é evangélico, mas você que é evangélico aqui e está longe do Senhor. Você precisa reparar isso na sua vida. Você precisa entender de que se você se apegar as suas economias, Deus vai mandar um vendaval e vai destruir tudo que você tem. Porque o que você tem não é para você usar como fim, é como meio de promover o reino de Deus dentro da sua casa. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar ao Senhor. Você precisa ter liberdade.
Você precisa dormir e acordar em paz. Você precisa se permitir viver a plenitude da bênção do Senhor. Família edificada é família que tem a unção que desce sobre a cabeça e escorre pela barba de Arão. Não há felicidade na sua casa e você se diz evangélico. Tem alguma coisa errada e não é com Deus, é com você. Você se diz evangélico e crente, e você está como cantor sertanejo entre tapas e beijos. O problema não é com Deus, é com você. A culpa é estar em você, querido. Dá um passo de fé.